Olá, famílias! Uma excelente e abençoada semana para todos que nos ouvem. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio do Vitalcast. Por aqui, o nosso tema central é a educação. É um podcast que mergulha em histórias reais que auxiliam você, pai, mãe, nesse desafio que é educar seus filhos. Educar as crianças no mundo de hoje é um grande desafio. E o nosso objetivo aqui é trazer conteúdo relevante, conteúdo prático, que você possa lhe auxiliar nesse desafio da educação. Eu sou Aretusa Salomão, fundadora e gestora da Vital Academia. Hoje, nesse episódio, nós temos a honra de conversar com ela, a mãe da Aurora, do Gael, esposa do Eric, produtora de conteúdo sobre a maternidade atípica, contribui muito com a comunidade, com a produção de conteúdo prático, relevante. Lauane Araújo, seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui conosco. Ai, obrigada. Já quero de cara te presentear Ah, com o meu livro, Além das Piscinas. ai, que legal. Essa foi uma proposta. Nós reunimos 15 mulheres que, de alguma forma, têm a piscina no centro da sua vida e que contam a história de empreender através das piscinas. Ai, que legal. Então, quero te presentear, espero que te inspire de alguma forma. Você vai saber um pouquinho Obrigada. mais sobre a missão da Vital, no segundo capítulo, que foi o capítulo que eu escrevi. Espero que goste da leitura. Ai, que bom, adoro. Eu amo receber livros, então, assim, é um presente sempre muito rico e é um presente que eu utilizo, né, mesmo. Muito obrigada, adorei. Seja muito bem-vinda, já Obrigada, agradeço a sua Aretusa. participação. Que Uma isso. honra ter você aqui conosco. Uma E honra ser chamada também. vamos, vamos transbordar e contar um pouquinho da sua história, da história das crianças, do seu desafio que é educar, né? Do nosso desafio. Hoje você tem, o Gael tá com 7, O Gael tá com a 7 Aurora com anos, 8. com 8, a Aurora vai fazer 9 agora em maio. E aí foi um atrás do outro, né, assim, não teve tempo não, vamos levar tudo de uma vez. Os meus também foram um atrás do outro. Eu nem planejei dessa forma, mas que Deus sabe melhor do que a gente. É, a gente não também não planejou, entendeu. Então, Veio a vontade de Deus literalmente. eu também hoje falo isso, porque a diferença do Tório e do Atos é 1 ano e 8 meses. É bem É, pertinho também. é 1 ano e 10 da Aurora e do Gael. Olha aí, se eu planejasse não seria dessa forma, mas é muito bom. Conta um pouquinho para mim, com relação, às crianças, vamos lá para o Gael, né. Sim. Como foi a questão da tipicidade, desde a suspeita até você fechar o diagnóstico, como que foi essa trajetória para você, para a família? Traz um pouquinho, porque muitas famílias passam por essa jornada Sim, e você pode contribuir e ser luz aí. sim. Foi tudo muito novo, né, muito assim, a gente não esperava, na verdade. O que que acontece? O Gael ele começou a desenvolver como um bebê comum. Então, estava entrando dentro dos marcos, mas quando a gente iniciou ali perto da introdução alimentar, ele não começou a aceitar. E aí a gente não tá aceitando. Beleza, vamos tentar de outro jeito, vamos tentando de outra forma. E aí ele não foi dormindo também, ele não dormia. Mais de 45 minutos. Então a cada 45 minutos ele acordava. E aí a gente começou a achar estranho. Então, a princípio, eu achei que era porque ele não estava se alimentando, por isso que ele não estava dormindo, ou vice-versa, não estava dormindo, então não estava conseguindo se alimentar. Mas ele mamava muito bem, viu? Ó, vivia Uhum. grudado no peito, que eu tive o aleitamento materno exclusivo. E a gente começou nessa batalha de entender o que estava acontecendo. Até então, no meu olhar, que a gente não conhecia sobre o autismo, porque assim, a gente tem uma visão do autismo, daquele autismo de nível 3, Estereotipada, né. exatamente. Exatamente. Nível 3 forte, que a criança ela não fala, não olha no olho, que a afeição dela mostra. E o Gael nunca teve isso. E eu nunca que imaginava que eu estava ali caminhando para um futuro diagnóstico. Então a gente começou essa batalha aí com o sono, com, a comida, e não aceitava, e nada. E aí o pediatra falava: "Ai mãe, é normal, menino, né, menina sim, menino é mais devagar".
Menino, é o peito, o problema é o peito, mãe, você tá dando muito peito pra ele, entendeu? Vamos tirar o peito. Então foi numa dessa aí, foi um caminho, entendeu? Mas foi numa dessa que o pediatra tinha falado pra tirar o peito, e tirei o peito, ele já estava desnutrindo, né, ele já estava ficando desnutrido, porque só o leite nessa época não é o suficiente, é o Uhum. principal, mas você precisa, por isso que existe a introdução alimentar, então ele estava com 1 ano mais ou menos, e ele desnutriu. E assim, além de desnutrir, ele também, por conta da falta do peito, ele não estava mamando nem nada, ele também desidratou. Aí a gente correu para o hospital. Lá no hospital, eu caí com ele, porque ele empurrava, então assim, a gente achava que era só sono, mas não, já era questão de um toque ali, então ele já empurrava, ele já não falava, ele começou a balbuciar, ele parou de balbuciar. E aí ele foi empurrando, eu caí com ele, machuquei o cotovelo. Foi assim, foi um caos, menina, naquele hospital. E assim, eu estava já você olhava pra mim, estava parecendo Exausta. nossa, eu parecia um personagem do Walking Dead. The Walking Dead total, assim, as olheiras, totalmente zumbi. E aí eu falo assim falo que foi Deus ali naquele momento, porque tinha uma pediatra dentro do consultório com a médica que eu fui atender, e ela não estava atendendo, ela estava acompanhando a médica. E aí, na hora que eu comecei a contar, ela olhou e falou assim: "Mãe, se é isso mesmo que você está me falando, que era a questão do sono, a questão de não comer", ela viu ali o grude, viu assim, né, que ele não estava balbuciando, ela falou assim: "Você precisa procurar um neuro". E ela falou assim: "Olha, a doutora Andreia vai estar voltando a atender pelo meu plano", que na época, né, Uhum. e liga, isso era um domingo, "liga lá no plano, fala e vê se você consegue". Aí eu liguei na segunda-feira, na quarta eu consegui consulta. E aí foi onde tudo começou realmente, né, porque eu entrei no consultório da Andreia sem nada, sem saber um nada, sem expectativa nenhuma, e entrei ali, a primeira eu lembro, assim, que foi a primeira vez que eu me senti acolhida, né, de verdade, porque eu estava com meu marido, meu filho, tinha machucado o cotovelo, não tinha ido no médico, meu cabelo estava doendo, e ele no meu colo e a minha filha linda, maravilhosa, com 1 ano e pouco, correndo pra lá e pra cá, e o Eric correndo atrás dela. E eu ali, aí ela pegou o Gael do meu colo e falou assim: "Vamos lá, calma. Você vai no médico, não importa, né, leva, avisa que você tá com o bebê pra amamentar, mas você tem que ir no médico ver o seu cotovelo", porque eu não mexia, assim, o cotovelo travado. Eita. E nisso o Gael tinha quantos anos? O Gael estava com 1 ano e 1 mês. E aí ela pegou ele do meu colo. E assim, a primeira vez que eu me senti acolhida, porque tipo, cara, ela olhou, ela entendeu o que estava acontecendo. E é um processo, né, Lauane, porque dessa de ok, pela seletividade alimentar e pelo sono que você identificou, alguma coisa diferente. Sim, eu A falava que não era normal, e as pessoas falavam que era assim. E a gente estava percebendo que não era. Tipo, como? Eu já tinha tido uma filha, já tinha uma base ali. Como assim a criança dormir 45 minutos? Eu tenho uma foto, Aretusa, que eu tô toda arranhada. E assim, meu bico do peito estava machucado. Por quê? Porque eles falavam assim: "Ah, é o peito". Mas tinha vezes que eu colocava o peito na boca da criança e falava: "Pelo amor de Deus, dorme", né? Nem que seja com o peito dentro da boca. E ele não. Então, assim, eu falava assim: "Como que isso é normal? Como que isso é o problema do peito? Isso não tá certo", entendeu. E nessa consulta que ela começou a fazer umas perguntas, e eu comecei a: "Opa, não, ele faz isso tão bem". Então, assim, ele era molegão, assim, sabe, assim, ó, parecia ele ficava reto, mas mesmo assim ele parecia um boneco, sabe aquele boneco de ar, sabe, que aham. e ficava desse jeito. E toda maneira que ele caía, ele batia a cabeça. "Ai, mas o bebê de 1 ano e pouco cai". Cai sim, mas Mas não dessa forma. não daquela maneira. Então, assim, foi percebendo. Então lá Você eu vê o que que é um olhar atento da mãe, né, sim. e o quanto faz a diferença. E o quanto que foi a luta, né, porque eu não deixei também. Eu fui indo e eu falei: "Não, não tá certo". E você imagina, você tá cansada, você vai aceitando. Mas assim, é E esse triste. processo, identifiquei algo diferente, até você fechar o diagnóstico,
a gente estava falando agorinha, É né, isso. Aham. é um processo, Sim. Não é, você não chega não lá. é não é a pessoa chegar lá, olhar para sua cara e Sim, fechar um diagnóstico, é um processo, e eu entendo que para criança pequena é um processo, ainda mais rigoroso, justamente porque tem interferência com relação ao processo de desenvolvimento da sim, criança, né. sim. Como que foi esse processo? Quanto tempo durou? O que que precisou para de fato ser fechado um diagnóstico? Hoje as pessoas por, né, estar muito falado e se tornou até meio banalizado isso, né, Letusa, de falar assim: "Ai, hoje todo mundo é autista". Gente, não foi entrar ali da sala da médica, ela olhar e falar: Acho que é autismo, vai lá". Não, a gente demorou 2 anos na investigação do Gael, então a gente começou a investigação naquele dia, saí dali, ela não me falou nada, assim, eu saí com um papel F84 e um ponto de interrogação, saí com, um encaminhamento para uma gastro, para saber se ele tinha algum problema fisiológico dentro, que impedisse ele de comer alguma coisa, saí com um pedido de eletro. Então assim, ela pediu todos os exames primeiro, porque ali ele tinha um atraso de fala, ele tinha um atraso de desenvolvimento, além das questões que depois eu fui percebendo, dos apegos em certas coisas, do brincar enfileirado, empilhar, então assim, depois você vai olhando e você vai percebendo coisas que era você não isso. tinha Aham. percebido. Então, desde início foram 2 anos, e nesses 2 anos eu achei: "Não, não vai ser, não é, não, não vai ser". Então foi assim, mas esses 2 anos eu não saí de lá e parei com tudo, fui em todos os médicos que ela falou para eu ir, fiz todos os exames que deveriam ter feitos, fiz a primeira avaliação neuropsicológica nele, então ele fez a primeira avaliação neuropsicológica, ele tinha 1 ano e 4 meses. A gente iniciou fono, a gente iniciou TO, mesmo sem diagnóstico, tá, porque não interessa se não fosse, ele tem um atraso, então eu tenho que resolver esse atraso. E aí foi quando o meu plano me conheceu, fui lá brigar no plano, na porta da quero aqui, ó, pra agora. Não, a espera era 6 meses. Falei: "Não, não tem Não. espera de 6 meses. Meu filho está desenvolvendo agora, eu preciso disso pra ontem". Então ali eu vesti a minha capa de, vamos lá, supermãe, desliguei a Lauane, liguei essa capa e daí então comecei a correria, a luta, e vai em terapia e volta de terapia, e aí as dúvidas, os questionamentos: "Será que foi minha culpa? Será que fui eu que causei isso nele? Será que é autismo mesmo?". Porque aí você olha assim pra Gael, quem conhece, quem vê, você fala assim: Um anjo "Ah, lindo, uma lindíssimo". criança linda, parece um anjinho Sim, pintado por papai do céu, e é, sim, né. isso, Amoroso, super. uma graça. E ali a gente começou a entender um pouco mais, e aí eu mergulhei em estudar sobre as questões dos desenvolvimentos em si, porque eu já vinha um pouquinho, né, porque minha filha é prematura, então eu já entendi um pouquinho da questão dos marcos de desenvolvimento. Uhum. Então por isso que eu já entendi que estava errado algumas coisas. Então a fono passava exercício, eu fazia exercício em casa. Então, hoje, Aretusa, eu vejo que o Gael ele está tão bem, é porque foi uma intervenção precoce. A intervenção precoce, ela é muito importante. As pessoas não têm ideia de como isso faz Faz a diferença, diferença. eh, na vida da criança. Independente se é autista, se não é autista, se ele tá com algum atraso, alguma coisa, você vendo que não tá certo, que não tá igual, seja uma questão, às vezes, motora mesmo, às vezes uma criança demora um pouco mais de motor, precisa fazer uma fisioterapia, vai, não deixa passar, porque se você deixa passar muito isso, às vezes você perde uma janela que é muito importante no desenvolvimento, principalmente dessa primeira infância até os 5 anos de idade, que depois que essa janela fecha, a coisa fica muito mais difícil de Pra de correr atrás do isso. prejuízo. E o que que você diria para as mães que nos ouvem e que ou estão com essa suspeita, ou fechou o diagnóstico e sabe aquele momento meio perdido? Não sei se aceito, se nego, o que você diria? Porque você passou por essa jornada e pode ser luz para essas Sim. pessoas.
A gente tem, muitas mães falam sobre o luto do autismo, né, e é meio que é nesse processo aí, porque a gente tá vivendo, uma maternidade muito diferente de uma maternidade comum. A maternidade em si, Aretusa, já é difícil, É já desafiador. é muito desafiadora. E ninguém te prepara para ter um filho atípico, né, nunca. Então existe mães e pais que vão ter essa dificuldade, vão negar, vão pensar assim: "Não, não é, meu filho não é, isso não tá acontecendo, não é normal e tal". E tem pessoas que vão correr atrás, a gente às vezes é muito individual as maneiras que as pessoas vão receber isso. Mas assim, o que eu tenho para dizer é: não pense em você. Nesse momento, você não é o protagonista dessa história. Então, assim, você tem que pensar no seu filho. Então, se vai ser, se não vai ser, não vai achando que é ou que não é, se você ainda está numa investigação, mas faça tudo que tiver ao seu alcance. É isso que eu tenho para dizer. Não é fácil, é dolorido, eu tenho diversas e diversas, e ai, meu avó já meu olho já enche de lágrima de momentos de deixar meu filho aqui, ele no banheiro e chorar, e voltar e assim, não é fácil, é muito difícil, é desafiador, as pessoas vão falar, as pessoas vão olhar, eh, mas ignora tudo isso e pensa no bem-estar do seu filho, porque é nesse momento que as intervenções elas são importantes, para que hoje eu assim, eh, o diagnóstico do Gael, ele mexeu com a nossa vida inteira. E assim, mexeu com a vida da nossa família inteira. A do meu marido, a minha, a da minha filha. E a gente, parou tudo. A gente teve que parar. Por mais que a gente não fosse o que a gente planejou, a gente teve que parar. A gente passou dificuldade financeira, a gente um tinha que trabalhar, o outro não tinha que trabalhar, e era assim, porque tinha que levar, tinha que acompanhar, porque a gente também não tinha uma rede de apoio. Então, assim, a gente passou um bocado aí, agora que a gente tá conseguindo dar uma respirada, que o Gael tá com 7 anos, mas a gente passou um bocado, sim, nesse tranco e garranco, assim, de correndo atrás. Então, eu sei que é difícil, eu sei que dói. Procura alguém para conversar que te compreenda, procura alguém para conversar que entenda o que você esteja passando, mas não deixe de correr atrás das intervenções. E uma coisa muito importante, tenta cuidar de você, por mais que eu falei assim, desliga você nesse momento, mas tenta se olhar. Ali em casa todo mundo começou com terapia, eu coloquei a minha filha na terapia também, porque ca mudou toda a vida dela, ela presenciou coisas que uma criança da idade dela não estava preparada para presenciar. Então assim, eu vejo toda vez que o Gael tinha uma crise, alguma coisa, eu às vezes olhava para ela, ela estava: Isso. "Meu O Deus, que eu mãe, o que faço, que eu né, às vezes o faço?". sentimento de Exato. impotência. Então você pensa, seu irmãozinho de 2 anos tá lá tendo uma crise, tá batendo a cabeça no chão, e ela tá ali: "Meu Deus, o que que eu faço?". Ela com 3 anos e meio, 4 anos de idade. E a gente também: "Meu Deus, o que que eu faço? Tô ali". Então assim, olhar pra você, olhar pra cada um, mas não deixe de correr atrás das E terapias. eu vejo que isso, Lauane, aí você me corrija, eh também é autoconhecimento, né, porque uma vez que você corre atrás, entende com os profissionais, fecha um diagnóstico, entende o que de fato está acontecendo. Imagina a Lauane lá atrás no desespero, olhando para o Gael que não se alimentava, para o Gael que não dormia, sem saber o que fazer. Então Sim, acho que o sentimento de impotência quando você não sabe o que é destruidor, não é? Quando sim. você fecha um diagnóstico e sabe como agir, o que você precisa fazer a partir daí, que terapia você precisa buscar, como você vai agir, eh você tem um direcionamento. Eu acho Sim, que essa é a grande diferença com relação à sim. questão do diagnóstico. É, porque você, assim, além de você ter um norte, de você entender o que está acontecendo, por mais que seja um espectro, você também tem, o laudo, ele permite que você tenha acesso até terapias que sem o laudo você Você não não tem. não tem.
Então, é importante, o laudo é importante, o laudo é um divisor de águas, por isso que ele é dolorido, por isso que às vezes não é aceitável por muitos pais ou questionável e enfim, mas assim, não tem benefício, tá, como muito pensa, não tem benefício nenhum, pelo contrário, sabe. Eh, Ter autismo é caro, não é barato, Uhum. entendeu. Não é barato. Ah, não interessa se você tem plano de saúde, é caro do mesmo jeito. Então, assim, eu vejo muitas pessoas falando hoje sobre isso, sobre: "Ah, eu tenho autista, tem laudo só para receber benefício". Gente, não tem benefício, entendeu? "Ai, um salário lá do LOAS", 1% das pessoas recebe esse salário, porque você tem que ser miserável para você Uhum. receber, e assim, é uma luta, né. Então, não é assim, benefícios nem nada, é importante para que você tenha o direcionamento, como a gente falou, o laudo do Gael demorou 2 anos, então foi neuro, foi fono, foi psicóloga TCC, que é o comportamental, foi TO, foi psicopedagoga que fez, então a gente psicopedagoga não, desculpa, neuropsicóloga que Uhum. fez o laudo dele, então que fez os testes, a gente passou por 2 testes antes de fechar. Então assim, foram 2 anos aí, de muita luta, correndo muito atrás, indo em vários médicos, então a gente chegou de fazer 7 eletros no Gael. Uau. Porque ele não dormia, ele precisava que Sim. dormia. Então a gente chegou de fazer 7 eletros nele. A própria doutora chegou de um dia estar junto presenciando o eletro para ver se ela conseguia ver alguma coisa. O Gael convulsionou, a gente teve crises e mais crises, até como você falou, pra gente aprender a lidar. Então, foi muito difícil. O Sim. que que eu faço com meu filho ali? Bateram a cabeça no chão, se batendo, bateram na gente. E você olha o menino tão doce, tão querido durante o dia, quando você vê, assim, ele tendo uma crise, você fala assim: "Meu Deus, não parece a mesma criança". Então hoje a gente hoje, 6 anos depois do início de tudo, a gente consegue entender o que dá gatilho, quais são as principais coisas que pode gerar uma crise, como lidar, como conversar, o que que ele come, o que que ele não come, como que ele aceita, como que ele recebe a informação. Então, é muito importante essa intervenção, tanto precoce ou no momento que você chegar, é de conhecimento, estudar. É isso que eu falei, assim, eu acho que o conhecimento da situação, o Sim, conhecimento é libertador, sim, né, é sim, libertador, sim, porque, a gente sai, acho que daquela posição de impotência, e você passa para uma posição de poder atuar de forma sim. mais ativa, mais protagonista dentro de um cenário. Então acho que a questão do conhecimento, faz toda a diferença. Conta pra mim, eu sei que você já faz isso Uhum. no seu Instagram com relação à sua rotina, eh, como que é o dia típico de uma mãe atípica? Conta pra gente. Bom, a gente acorda cedíssimo. Cedo, cedo mesmo. E, a nossa semana ela é inteira planejada. Então, não só por ele, que ele espera que tenha um planejamento, que ele espera a previsibilidade, Previsibilidade, né. exatamente, que o autista ele precisa muito dessa previsão, ele precisa saber do que vai acontecer. Então, muitas vezes ele entra no carro e fala assim: "Mãe, onde que a gente vai? E depois? E depois? E depois?". Então a gente tem que ter essa previsão com ele, ele já entende a sua rotina, então ele já sabe: "Ai mãe, segunda-feira é dia da tia Ari, né, é o dia da tia Ari, que é psicóloga". Então assim, hoje o número de terapias, de sessões reduziu um pouco, mas ele ainda tem praticamente todo dia. Então a Uhum. gente sai de manhã, hoje a gente conseguiu dividir as escolas, então a Aurora ela tá numa outra escola, foi uma escolha, Cada um tá tão numa escola cada um tá numa diferente? escola. Foi uma escolha, Aretusa, porque eu precisava olhar pra Aurora também. Hum. Como irmã de autista não é fácil. Então, a gente percebeu que ela tem TDAH, né, mas ela não é autista, só que como ela tá sempre ali e na escola onde a gente estava, ela aquela coisa, ela era irmã do Do Gael, Gael. E entendeu? a identidade dela se perdia um pouco. E ela se sentia na obrigação de cuidar.
E a gente às vezes até perguntava pra ela, a gente às vezes meio que inconsciente colocava isso em cima dela, né, tipo: "Ai, Uhum. Aurora, você viu o que aconteceu com o maninho? Você viu como que ele estava no recreio?". Inclusive numa das escolas que a gente mudou lá no início, foi por ela que a gente soube que ele estava sendo até um pouco maltratado. Então assim, porque ela que me contou, porque ele não falava, Uhum. então assim, a gente sempre acaba carregando ela Ela com essa dessa responsabilidade, responsabilidade. que não era dela. Uhum. Então hoje as escolas são separadas para ela ter a sua individualidade, ter os seus amigos, ter o seu brilho ali sozinha, né. Então hoje ela estuda numa escola que é de manhã, e até assim esse contraturno pra gente ficou uma loucura, entendeu. Para os pais, assim, meu Deus do céu, o Cada um num caos. período ainda. Cada um num período, cada um numa escola, escolas em pontos diferentes, tá. Mas para eles, É o né, melhor. para ela, inclusive, tá sendo muito bom. Então a Que gente bom. sai, deixa a Aurora na escola. Hoje eu tô trabalhando presencialmente meio período, né, mas normalmente eu tô sempre trabalhando ali, ó, sempre no celular trabalhando, que graças a Deus a minha profissão me permite fazer Permite isso. isso. E aí tem psicóloga, tem fono, tem TO, tem natação. Você deixa a Aurora na escola e vai para as terapias com o Isso, Gael. isso. Então aí tem todas as terapias com o Gael, enquanto ela tá na escola, aí termina, a gente busca, aí aquele almoço, aí o Gael tem o seu pratinho lá, que é o que ele come sempre, arroz, caldinho de feijão e ovo mexido. Agora ele tá aceitando algumas coisas também Conseguiu novas. introduzir melhor. Isso, a gente vai conseguindo, assim, aos poucos. Então o que eu vejo de vitória hoje nele é que ele tá aceitando experimentar, que isso já é uma Uma vitória muito grande. vitória muito grande, sem dúvida nenhuma. Então aí passa, levo ele para a escola, e aí a Aurora tem algumas atividades extracurriculares também, como a natação, Natação. né, o violino e a psicóloga. Uhum, Desculpa. imagina. E já que você falou da natação, por que você decidiu pela natação para as crianças? O que que você visualizou? Qual foi a expectativa que você gerou com a natação? O que que você visualizou que isso poderia contribuir tanto para a Aurora quanto para o Gael? A primeira ali que foi, né, foi a Aurora. A Aurora começou Aham. ali na Vital, ela tinha 3, 4 anos de idade. Olha como passa o tempo, Passa meu muito Deus. rápido. É. Então ela começou ali, a gente teve uma pausa, né, e aí depois a gente retornou, mas uma pausa mesmo por conta Dessas desse situações dessa todas situação que toda que a gente começou aí, dessa organização, né, porque a gente tinha que Aham. organizar todos os horários. Então o Gael tinha 4 sessões de psicóloga, 3 sessões de fono, 3 sessões de TO, então onde que a gente encaixava Encaixar tudo tudo. isso. Então Uhum. por isso que a gente teve essa pausa e quando a gente voltou a gente retornou com os 2. Os 2. Mas a princípio lá, quando a gente começou com a Aurora, foi pela questão da segurança, né. A primeira Uhum. coisa eu acho que A qualquer segurança pai aquática. coloca é a importância de aprender a nadar. E a Aurora, como ela é prematura, e ela também tem a questão da asma, né, doença Aham. respiratória, então é importantíssimo para ela para aprender. Segurança, né, que ela também sempre foi uma criança um pouco mais medrosa, então tanto que ela demorou mais para evoluir por conta desse medo, então ela aprendendo a lidar com medo ali dentro da água, foi assim excelente. Os professores, gente, não é puxar uma sardinha, mas puxando uma sardinha, os professores são incríveis, assim, de lidar com eles, de entender. Uma coisa que eu acho muito legal da Vital é isso, que eles respeitam o tempo e respeitam a individualidade de cada criança. Eu acho isso muito importante, sabe, Aretusa? Eu até estava comentando, nós há mais de 2 décadas, a inclusão, ela tá lá na sementinha da Vital, há mais de 2 décadas a gente trabalha de forma inclusiva sem saber que porque Sim. hoje se fala muito de Sim. inclusão, mas há mais de 20 anos atrás não tinha a informação que a gente tinha hoje. Mas, e aí eu tô falando do período que eu ainda dava aula, esse trabalho ele era inclusivo, de forma tão genuína, Sim. genuína mesmo, sem
entender que existia outra forma. Era mais ou menos assim: "Ué, mas tem outra forma que não é inclusiva?" Sim. Era mais ou menos assim. E isso, veio só se fortalecendo. Hoje a gente tem um programa, né, que é o programa Bem Querer, lembra que eu, já trouxe ele para você? E dentro desse programa, a gente traz muito esse elo da multidisciplinariedade, porque eu vejo, uma união de forças muito poderosa, Sim. para as crianças, e aí eu estou falando das crianças atípicas e das crianças típicas também, Sim. porque independente de atipicidade ou não, a individualidade, ela acontece em qualquer esfera, né. Sim, e isso me chamou muita atenção, né, e depois quando eu trouxe o Gael pra natação também, foi muito por ver esse cuidado, são poucos alunos, né, dentro da piscina, e o do Gael existe N motivos, né, assim, uma criança autista ela tem que fazer natação. Uma que eles são fissurados por água. Eu É. acho que é difícil eu conhecer um autista que não tem um fascínio por água. E hoje eu consigo até entender mais, porque eu faço também, né, mas assim, eu acho que assim, o fruto não cai muito longe do pé, mas é a regulação, como eles se regulam dentro d'água. Então muitas vezes, às vezes nas crises em casa com o Gael, eu ia para o Para o chuveiro com ele, chuveiro, olha só, a entendeu. água A água e ele dava a eu falava regulada. sim, você fala: "Você quer tomar um banho?" Ia lá e mudava, a criança entrava, virava outra criança. Então, ali a natação foi muito importante para isso, para a questão da regulação, para a questão da segurança, que é importante, porque ele já tem um fascínio muito grande por água, então é importante ele aprender a nadar. Mas outras coisas também, Aretusa, que as pessoas não veem que a natação ajuda, que eu estava comentando com alguém, eu não lembro com quem que eu comentei, mas era lá na Vital que a gente estava falando sobre isso. Uhum. Sobre, como que alguns exercícios que fazem na natação ajuda, por exemplo, na fonoaudióloga, Ah, sim, entendeu? Ah, o assoprar a totalmente. bolinha dentro da água. O Gael não conseguia fazer isso, entendeu? Então eu tenho até um vídeo que ele teve uma crise dentro da sala da fono, porque ele não conseguia fazer o e por ele não conseguir, ele começou a ficar irritado, e ele teve uma crise lá, depois ele começou a fazer, e é um exercício que a gente vê que faz na natação. Faz, e Hum. faz toda a diferença. A gente estava falando ontem, justamente a respeito também da questão da concentração. E Sim, você que nada, eh, a diferença do adequar a respiração sim, de fora d'água para dentro d'água, que é diferente, e o exercício que a gente faz com relação ao processo respiratório, que é o inverso praticamente, o quanto limpa o cérebro, sim, né, sim. mas a concentração das crianças. Então, tanto o aprendizado no fortalecimento, no auxílio com relação à fono, mas depois que ele já dominou essa habilidade da respiração, o que isso auxilia na própria concentração da criança. Exatamente. Tanto que esses últimas vezes agora, ele começou a dar uma afogadinha. Mas por quê? Porque ele tá muito agitado. Então, olha como que faz a diferença. Se a gente não consegue, se a gente não entende o nosso filho, não entende como funciona o autismo, às vezes você não vai entender. Uai, por quê? Ele estava fazendo, por que que ele não tá fazendo agora? Mas não, existe um Desconcentrar. processo. Então ele desconcentrou, ele tá muito agitado, né, e casa muito, porque agora ele tá na idade que o TDAH tá muito alto. Então ele não é Uhum. só autista, ele é autista com TDAH. Legal. E ele também tem a questões da seletividade, questões sensoriais muito evidentes. Uhum. Então é um combo. Infelizmente o autismo raramente ele vai vir sozinho, né, ele sempre tem um combo ali de comorbidades. E aí é esse momento que realmente e até pra gente, se você tá muito estressado, entendeu, está ansiosa, vai fazer uma natação, tá. Vai dar umas Vai braçadas que lá, vai resolve. lá, entra na água, porque você tem que realmente esse exercício de você entender que você tem que abraçar, você tem que sair para respirar, você tem que respirar, você tem que soltar a bolha, isso dá uma esvaziada na mente, não esvazia totalmente para o seu nível, dependendo do nível que é de De estresse. ansiedade, de estresse, mas ajuda muito, por exemplo, é uma coisa que tem me ajudado muito. Foi porque eu busquei, por Aham. conta desse estresse, dessa loucura. Gente, a minha vida hoje é um caos, então assim, enquanto a sua criança às vezes, que é típica, tá em casa de boa ou tá na escola o dia inteiro, né, fazendo coisas
comum de criança, a gente Você meu tá na filho sala de terapia. meu filho tá fazendo terapia. Então, a gente vive numa constância preocupação. E com relação ao comportamento do Gael, o que que você percebe, que a natação fez diferença? No que contribuiu na questão comportamental? Ai, muita coisa. Porque, assim, não só a natação como muitos Uhum. esportes, mas ali a natação tá muito ligado a isso, a questão um pouco da disciplina, que é muito difícil, o esperar para eles é muito Esperar a vez, difícil, né. né, o esperar, a atenção. Então isso é difícil para eles, e isso ajuda muito, né, porque ele aprende a esperar, ele se acalma tanto com a água, então ele consegue prestar mais atenção. Isso auxilia em outros momentos da vida dele, como na escola, como às vezes ele tá brincando num parquinho, ou quando a gente tá conversando e fala assim: "Gael, espera um pouquinho, ainda não". Ou se ele tá brincando com a irmã dele, ou tá lá jogando videogame, que ele ama jogar um videogame, agora não é a sua vez, Ai, né. essa fala as profs usam muito, É, né. agora não é a sua Calma, vez. agora não é a sua vez. É incrível, são pequenas coisas que faz toda a diferença. Sim, Eu falo nesse mundo agitado, onde a gente tem as crianças com a informação na velocidade da luz. muita tela. É, muita tela. O preparo das coisas, tipo, miojo em segundos, não é. A geração tá no estalo do dedo. Tudo é muito rápido, Então, tudo é na mão. se você não faz nada para educar as crianças a respeitar processo, a respirar, esperar a sua vez, não é? O mundo hoje contribui para uma ansiedade insana, então, Sim, sim. a gente pega muito com relação a isso. E tem uma coisa, sabe, Aretusa, que a gente falando do autismo, da neurodiversidade, né, muita gente acha que por ser autista não tem que educar. E isso é polêmico, É. mas é assim, a gente educa, entendeu? Tem que ser educado, porque senão ele acha que ele pode fazer tudo e não é assim que a vida funciona, né? O mundo não é um morango, né? Então eles têm que entender, a gente tem que preparar o nosso filho para que ele seja uma criança, um adulto funcional, independente se ele é neurotípico ou não. Ó, exato. E assim, eu, como mãe de autista, vejo muito mais responsabilidade ainda em cima de mim contra isso. Porque eu tô fazendo tudo isso, tudo que a gente tá fazendo hoje, a gente tá abrindo mão. Não, não é abrir mão, a gente tá investindo. Investindo, A sem gente tá dúvida. investindo tanto em dinheiro, em tempo e dedicação, Energia. para que, quando ele for uma pessoa adulta, ele seja, eh agora só que acabamos de falar a palavra. Autônomo, Autônomo, independente, independente, tem a sua exatamente. família, tem o seu Sim, ele trabalho. consiga fazer tudo. Sim. Então ele entenda as suas limitações, dificuldades, e isso é uma parte de educação E também. eu vou te falar que nós mães, né, eu também tenho 2 que você sabe, eu falo que Deus entregou pra gente uma missão, com uma dualidade incrível, porque a gente ama numa proporção que Sim, você não quer que saia do colo, mas você precisa, é a sua missão ensinar esse serzinho, essa pessoa a viver sem você, ou seja, de forma independente. Então, assim, não que você queira, mas foi a missão que sim, Deus te entregou. Você precisa fazer com que essa criança se torne um adulto feliz, bem resolvido, bem-sucedido. E o bem-sucedido que eu falo é bem resolvido mesmo, sim, né, que tenha a sua família, que construa o seu legado, e essa é a nossa missão. E aí na infância é educação, é limite, é não. Não sim. muda se é típico Não, ou atípico, é igual. tem que ter, entendeu? Senão vira bagunça, É, sem né. E dúvida. aí a gente, hoje eu entendo as limitações que ele tem, eu entendo as coisas que eu posso ou não posso falar com ele, não é que eu não posso falar com ele, a gente tem um É jeito, o mas assim, como. é o como, exatamente. Então assim, eu não vou ser autoritária do jeito que eu vou falar. Por exemplo: "Ai mãe, eu não quero ir", fala: "Ai, que pena que você não quer ir, realmente, eu entendo que você não queira ir, mas nós vamos", Eu sei o que é entendeu? melhor para você. Eu Nós tinha essa vamos. essa máxima para os meus filhos, né, "Meu amor, fica tranquilo, a mamãe sabe o que é melhor para você". E hoje adultos, eles repetem isso Sim, para mim. sim, Mas, eu vejo as crianças, elas procuram essa segurança. sim, E quando o pai e a mãe têm a firmeza,
a certeza de que fica tranquilo, "Ah, que pena que você não quer, mas nós vamos porque é melhor para você", Uhum. é aquele limite que dá segurança. Ele testa, aí ele fala: essa pessoa sabe o que é melhor Sim, para mim". Porque imagina, vamos nos colocar no lugar das crianças. sim. Ela faz uma birra e nessa birra que ela tá testando, a gente sabe que ela faz esse Sim, exercício, sim. o pai fica mais desesperado ou a mãe fica mais desesperado que ela e ela fala assim: "Uai, mas não é ele o adulto? Não é ele que precisa me dar segurança?". Então, eu vejo que o limite, ele transmite segurança, né, e Sim. esse é o nosso papel. É, e os adultos fazem birra, né, também. Não tem como. Sem dúvida. Lauane, você hoje compartilha nas suas redes sociais a sua rotina, né, a Sim. rotina, da maternidade atípica. Quando que você decidiu fazer isso? E Então, por quê? eu comecei a falar, na verdade, lá atrás, com um público pequititinho, sobre a questão da prematuridade. Porque minha Uhum. filha nasceu prematura e eu não sabia nada também disso. E aí era poucas coisas, e eu comecei a falar sobre isso, mas de uma maneira, de trazer informação, porque eu não tinha essa informação. E aí quando o Gael nasceu, que foi toda essa loucura, e ainda falava sobre isso, mas quando a gente começou a investigar e quando veio o diagnóstico em si, muitas vezes muitas pessoas falaram que eu estava arrumando doença para o meu filho, que não era isso, que eu estava doida, mil coisas. E eu queria falar, tipo: "Olha, não tô doida", era uma coisa mesmo. E quando o Gael recebeu o diagnóstico, ele não tinha esse boom de informação que hoje a gente tem, graças a Deus que nós temos, mas lá ainda não era tudo isso. Uhum. Então quando a gente veio, recebeu isso, eu fiz um vídeo. Então, assim, eu sou uma pessoa muito prática, né, de desenhar, sabe aquela coisa de vou te ensinar, Uhum. eu vou te desenhar. Então eu criei um vídeo, falando o autismo estava ali o tempo todo. E eu peguei trechos dele de quando criança, de coisas que ele fazia, o que a gente não entendia que era o autismo, mas E aí era. você passou a entender, falou: "Deixa eu dar Isso. essa dica, né". E aí eu ilustrei, né, coloquei lá tudo, e esse vídeo bateu mais de 1.600.000 visualizações. Uau. E nessa época eu tinha mais ou menos já uns 8.000 seguidores e pulou para 20 e pouco. E o que eu recebi de relato, Artusa, assim, do Brasil inteiro, e de mães que compartilhavam comigo, e histórias, assim, eu passava às vezes noite conversando com mães, e o Eric falava: "Você vai dormir?" E eu, assim, eu sentia que eu precisava falar com as pessoas, porque elas não tinham com quem falar, não tinha quem entendesse elas como estava passando. E muitas, assim, eu falo assim: "Ai, depois me conta o que que deu", e vieram contar: "Ai, realmente fechou o diagnóstico, era isso. Ai, obrigada". Tive pessoas fora do país também conversando sobre, e, a gente, via ali quanto que, tipo, não estava sozinha no que eu estava sentindo, e que também as pessoas precisavam de informação. E, assim, Deus me deu uma dádiva de falar, falo muito, Não, e você fazer a diferença falo na vida bastante. de outras pessoas, né, porque Isso. imagina se você tivesse uma Lauane lá atrás, na sua angústia de: "Meu Sim, Deus, ele não tá comendo, ele não tá dormindo", um conteúdo que você pudesse um conteúdo prático que você sim, pudesse consumir e te auxiliar a reduzir, o desespero, a angústia, a dúvida dessa sim. jornada. O quanto não seria positivo, Com então certeza. E eu criei nisso, e eu criei, assim, não pensando: "Nossa, eu vou falar sobre isso". Não, vamos levando aqui o que eu tiver de que eu aprendi e funcionar, eu vou trazer, porque às vezes ajuda. Então, era na fono, num exercício que aprendeu, era alguma coisa de uma dica que eu vi, era, em questão mesmo, por exemplo, da crise, o que que faz numa hora da crise? Entendeu? O que que eu faço na hora de uma crise? Ninguém sabe lidar. Então, assim, eu entendi, e na minha vivência e no que eu aprendi com as terapeutas e estudando, o que tinha que ser feito no momento da crise. Então, sei que se ficar falando piora, eu tenho que esperar, eu tenho que estar ali do lado, não tenho que ficar: "Ai, meu filhinho, não, não, não". Não, não é isso que tem funciona. que respirar. Silêncio. Falar assim: "Olha, estou aqui para quando você precisar", e também tem que ter os limites ali, um pouco, tá, não muito, mas assim, não pode bater,
Então, você avisou uma vez que não pode bater. Ele tá nervoso, ele vai me bater, ou ele vai se bater, ou ele vai se machucar, então você tem que conter, infelizmente tem que conter. Então essas coisas, assim, eu achava necessário passar, porque eu via que muitas pessoas não entendiam. E às vezes a gente, quando a gente tá passando por isso, a gente sofre também. Então, por mais que hoje eu sei tudo que tem que fazer, faço tudo que tem que fazer, se acaba uma crise, eu tô destruída, entendeu? Porque a gente, como mãe, a gente quer tirar aquilo do nosso filho, assim. Sim. Então eu saio dali, quantas e quantas vezes já saí e fui chorar, choro, às vezes recebo alguma coisa, dirigindo, nossa, dirigindo assim, dirigindo a terapia, né, porque você vai indo, você vai, chorando assim, você vai, com a pessoa olha do lado assim, meu Deus, essa daí tá sofrendo. Então assim, é dolorido, mas a gente tem que aprender a fazer. E eu quis passar isso que eu aprendi. Então, viralizou vários por conta disso, porque era o que as pessoas Precisavam, precisavam né? ver, e eu sempre tô aberta. Então, assim, às vezes, assim, eu tô até pecando um pouquinho na criação, porque tá tudo muito corrido, tô me adaptando a essa nova rotina, mas eu não paro de falar com as pessoas no direct. Então vem conversar, vem falar, eu dou minhas dicas, graças a Deus hoje o Gael tá muito bem. Então a gente tem hoje novos desafios, né, uma nova fase que se inicia. Sim. Então assim, E dentro disso, que dica prática com relação à rotina? Porque imagina, o criar filhos é um desafio. A rotina de mãe, principalmente nessa fase de primeira infância, né, dos pais em geral, mas eles exigem muito da mãe, sim. e é outro desafio, né. Dentro disso, você organizou a sua rotina. O que que você enxerga, que dica prática você daria para as mães que nos escutam, que você fala: "Não, isso funcionou na minha rotina, isso foi um achado, essa foi, o que faz a diferença hoje na minha rotina foi isso". Qual seria essa dica? É o planejamento antes, né. Ah, previsibilidade. Exato. Isso aí facilitou muito, porque tanto pra mim também como mãe, então eu sabia, exatamente onde ir, então eu tenho uma planilhinha mesmo, entendeu. Olha o Gael te ajudando a se Eu organizar, tenho tá uma vendo? planilhinha mesmo, porque eu preciso ter o horário ali, por mais que aquilo tá sempre na nossa vida, mas às vezes a gente tá tão na correria que passa, então eu tenho os horários ali, todos os horários, então tudo que eu preciso entender o seguinte, a gente hoje a gente tem um carro, obviamente, então isso facilita muito, então tudo tem que ter junto com a rotina da família. Uhum. Então, quanto mais infelizmente, como eu falei, quanto mais, condição financeira a pessoa tem, isso mais o auxilia, né, nessa luta do autismo, porque é uma facilidade de você poder estar ali com o seu carro, num ar-condicionado, poder ir com gasolina, porque não tá barato, né, então isso facilita muito, sabe, Aretusa. A gente tem que ser realista, então Sim, sim, facilita sem muito. dúvida. Ou por exemplo, o meu carrinho não tem nem ar-condicionado, minha filha, porque eu ando com ele, ó, muito. Eu gasto R$ 1.000 de gasolina por mês, pra vou ser muito Todas as sincera, dinâmicas. para ter todas as dinâmicas. Então, essa planejamento, porque tipo, ai, eu ando muito, leva para uma terapia, leva para outra terapia, leva para uma atividade, leva pra psicopedagoga, volta para a escola, leva o outro para outra escola. Então eu nem vou para minha casa. Então, esse planejamento você tem que ver o que vai funcionar na sua rotina e o que pode funcionar com o seu bolso da melhor maneira. Por exemplo, para mim é melhor eu não voltar para casa. Então, ou eu Uhum. almoço ali, filo uma comidinha ali na casa da Bisa, entendeu? Que graças a Deus é o nosso suporte Sua nisso. rede de apoio, né. Isso, que é ao fato de não fazer comida. Eu tenho uma amiga que é mãe de autista, que ela faz as marmitas da semana, então ela faz as marmitas, coloca tudo e leva. Então hoje, às vezes, ela tá na terapia e termina 11 e pouco, ela tá lá na terapia mesmo, esquentando o almoço e dá pra eles. Eu vou pra casa da avó. Então a gente tem que entender assim, você tem que entender o que vai funcionar pra você. Se você vai sair de ônibus todo dia de manhã e vai precisar, então opte, né, se puder, logicamente, por terapias que é no mesmo local, para você poder fazer tudo no mesmo local e conseguir sair para almoçar, para levar na escola.
É, Independente disso, acho que a previsibilidade é lógico, de acordo com o que sim. cabe para você, mas a previsibilidade antecede, né, Sim, sim, você tem que porque desenhar. Desenha, isso. pega o papel ali e desenha mesmo. Então, olha, aqui a terapia é 40 minutos, ele entra 8 e sai 8h40. A próxima terapia é 9h20. Vai dar tempo nesse trajeto de eu ir para a próxima terapia ou se é ali dentro mesmo? O que que eu faço nesse meio tempo? Como que eu vou fazer? Vou ficar dirigindo para lá e para cá ou não? Vou tentar trazer tudo para um lugar só. Antes meu era tudo num lugar só, agora ficou um pouco dividido. Assim, nesse momento, mãe, procure fazer alguma coisa para você lá. Leia um livro. Eu aprendi a fazer crochê, eu faço crochê hoje Olha com só. crochê terapia. E a minha próxima pergunta era nesse gancho, porque Ah, você está nadando, estou, né, graças a Deus. e como que a natação ajuda você a enfrentar tudo isso? Qual que é o principal benefício que você percebe? Então, quando eu trouxe a gente estava até conversando, acho que foi depois de uma competição, né, que eu falei com No você, festival. num Aham, festival, aham. e aí eu estava precisando de alguma coisa que eu conseguisse desligar a minha mente, porque a preocupação ela tá o tempo inteiro. Existe um estudo que fala que as mães de autistas, ela tem um estresse de um soldado de guerra diário. Porque você tá ali todo momento apreensiva, então eu precisava ser Alerta, né, alerta. alerta, em estado de alerta o tempo Estado de todo. alerta. Eu já tenho todos os telefones da escola, então já quando toco o telefone, eu vejo que é da escola, já vem aquilo, porque eu sei que a gente tem que estar, não importa se ele tá lá dentro, a gente tá em alerta. E eu precisava tentar tirar um pouco, descansar a minha mente, sair da frente da tela um pouco, porque a gente acaba ficando muito ali no celular, o celular a gente fica refém, e eu trabalho com isso. Então, quando eu pensei, falei assim: "Ai, uma coisa que me acalma é a água", também adoro dentro da Aí, piscina. tá vendo? Por que será Ah, que a água, por quê, faz né? a diferença para o Gael, né, você tá vendo? Por que Papai do céu será? faz as coisas muito bonitinhas. Então eu pensei, assim, que a natação, além de um benefício, obviamente, para a saúde, em questão de, exercício físico, né, Sim, respiratório mesmo, mas a questão mesmo de você se desligar. Desligar, escutar o barulho da água, nadar. Então eu, por exemplo, já sabia nadar, já tinha feito natação, mas assim, revisitar também, né. revisitar. E a coordenação motora, nossa, a gente vai envelhecendo, a coordenação motora vai indo com Deus, né. A saúde ganha, a cabeça ganha, o E corpo ganha, né. totalmente, É um totalmente. combo. Um combo completo. E aí é legal para eles também ver a mãe dentro da piscina, sabe, porque a gente faz tudo no mesmo horário ali, então assim: "Ai, a mamãe tá nadando. Nossa mãe, que bonito que você Ó, nada. Eu vou nadar assim". Eu falei: "Isso, vai nadar desse jeito". liderança pelo exemplo. Exatamente. Então, assim, eu fico ali, me desconecto do celular, é um benefício. Então, assim, se vocês puderem fazer, vocês façam, porque, não é só aprender a nadar, né, é você também conhecer o seu corpo, seus limites, entender a sua respiração, e aí você vai se desafiando, entendeu. Hoje eu vou nadar 800 metros, 850, ai meu Deus, 2 pernas tá doendo, mas vai lá, continua, Hum. porque é importante pra gente ter esse momento nosso, né, porque a gente fica muito na função, então um cuidado, é um outro cuidado, né, não é só um cuidado de beleza em si, é um autocuidado, um cuidado com a mente, que é muito E preciso. aí nisso, o que que você diria para a mãe que está nos ouvindo, exausta, pensando: "Meu Deus, eu não tenho tempo para mim". Olha, eu também pensava assim, É. eu achava que eu não podia deixar ele com ninguém, né, mesmo que seja meu marido cuida excelentemente, ele faz assim, é incrível. Deixe, assim, não vai fazer 1 hora da sua vida, assim, não vai você precisa olhar pra você, então se dedica 1 hora, começa assim, 1 horinha, 2 horinhas, toma aquele banho mais relaxado, sabe, demore mesmo, dá um tempo pra você pensar, encontre uma coisa que você goste e te dê um prazer. E cuide de você, né, a gente as mulheres somos mais vaidosas e quando a gente tá nessa correria, uma das primeiras coisas que a gente vai deixando de lado
É a De cuidar da vaidade, gente, né. é o cuidar da gente. Não falo só a vaidade de passar um batom ou pintar uma unha, mas é a vaidade com você, ou a vaidade ela vai no cuidado num todo. Então a gente deixa isso de lado. Então vai lá, compra um creminho gostoso, né, toma o seu banho, passa o óleo, faz uma hidratação no cabelo, finaliza, vai buscar alguma coisa, busca um esporte. Eu aconselho muito a natação mesmo, eu assim faço academia? Faço, sim, gosto de a gente faço, mas eu Pela mesmo pela necessidade. necessidade, entendeu? Porque tem que fazer um fortalecimento ali, mas se eu pudesse estaria nadando todo dia. Então assim, vai, é bom pra gente. O autocuidado, muitas vezes, e não pode ser diferente, né, a gente foca muito nas crianças, foca muito na educação dos filhos, porque, na verdade é o legado que a gente deixa aqui, mas a gente tem que entender que para a gente ter, a condição de educá-los, condição física, condição mental, condição emocional, a gente precisa estar muito bem, Sim, né. Então a gente precisa se sim. cuidar até em prol do que a gente quer oferecer para as crianças. Eu tive muito essa dificuldade até o dia, assim, eu comecei a fazer terapia, minha psicóloga falou assim: "Lawane, você tem que parar, senão você vai parar". Então, assim, tem uma diferença ali do eu parar porque eu quero ou porque eu fui obrigada. Pelo amor ou pela dor? Exatamente. Vai parar pelo amor ou pela dor? E Você aí escolhe. e ela falou uma coisa assim pra mim: "E aí, se acontecer isso, quem que vai cuidar do Kael? Quem que vai saber o que fazer? É só você que tem que fazer isso? Você tem certeza que é só você que tem que saber como que lida, como que fala?" Porque a gente vai centralizando isso, né, Aretusa, a gente vai é a mulher, né, em si, que a Sim. gente centraliza tudo, a gente centraliza até o que o marido tá pensando. O que ele quer e o que O que ele ele não quer, quer. o que ele não quer. Ele se vai, ele quer sair hoje ou ele não quer sair hoje. Então a gente tem que largar essa mão, porque senão a gente sobrecarrega mesmo e a gente perde esse autocuidado. Então eu lembro muito disso na minha psicóloga, ela provavelmente vai assistir isso, aí ela vai falar: "Isso aí, olha Oh. aí, estrelinha pra você". Então é importante, então, nesse autocuidado, porque se a gente não estiver bem, a gente não consegue cuidar do nosso filho. Se a gente estiver estressado, a gente uma coisa às vezes pequena, a gente acaba, se estressando à toa, falando de uma maneira que não é legal, porque a gente sabe que não é uma maternidade perfeita onde todo mundo tá fazendo ali às vezes solta um grito, entendeu. E quando a gente tá estressada, isso fica muito mais recorrente, porque a gente não tem paciência, a gente não sabe lidar. Então tem que cuidar da gente pra gente conseguir dar o nosso melhor pra Melhor, nossa sem família, dúvida. pra nossas crianças. Sem dúvida. Muito, muito Ah, obrigada. eu que Uau, que agradeço. bate-papo gostoso. Pois é, já Eh, passou quanto tempo? Nem eu sei. nem vi o tempo. Fica falando. Muito obrigada por compartilhar a sua experiência, pela troca. Eu tenho certeza que vai auxiliar muitas mães que estão Espero. passando, no seu estágio 1, no seu estágio 2, né, de como era a Lauane há alguns anos. E eu acho que o transbordar é isso, né. Sim, A jornada de cada um, Deus nos entrega a nossa jornada para a gente passar por ela com maestria, superar os desafios com maestria. A gente não está falando sim. que tem que ser fácil. Não, não quero. Desafio já tem o nome, é desafio, né, mas se lá na frente a gente pode transbordar e auxiliar outras pessoas a superar esses desafios com mais facilidade, com mais leveza, que assim façamos. E eu vejo que você faz muito isso. Obrigada. Quero agradecer, quem quiser acompanhar mais a rotina, a maternidade atípica, siga a Lauane, compartilha Araújo. Lauane, arroba Lauane Araújo. Isso, Lauane com 2 N's e E, Araújo. Pode ir lá, pode me chamar, eu converso. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas eu vou conversar, a gente vai trocar uma ideia e, assim, o que eu puder ajudar, eu ajudo. As pessoas aí que me seguem sabem disso, que a gente conversa muito e eu troco dica e eu realmente quero saber como que tá, quero poder ajudar de todas as maneiras, dou dica de profissional. Menina, a gente Tudo. troca, a gente conversa, a E gente lá é vida real mesmo, né, menina, vida não vai real ter de não verdade, vai ter coisa não tem bonita, não, maquiagem. não. Às vezes, assim, eu tento dar um glamour, assim, mas é meio É. difícil. E aqui eu quero agradecer, mais uma vez fechamos o nosso segundo episódio do Vitalcast. Essa proposta é justamente transbordar na vida desses pais, dessas mães, com dicas práticas, conteúdo relevante, conteúdo de qualidade, para que a gente forme cada vez mais campeões para a vida. Nós também Verdade. estamos com um projeto, já vamos para o nosso terceiro
terceiro encontro do Experiência Vital. Esse é presencial. Sim. Também trazendo profissionais. Você vai receber aí convite em algum momento, pode ficar tranquila que você vai Adoro. estar Eu vai estar adoro. conosco no presencial também. Aqui, sem dúvida, a gente alcança mais pessoas, mas esse projeto, ele também transcende para levar informação de qualidade, informação prática no presencial para as famílias que querem performar ainda melhor na educação dos seus filhos. Ai, que legal, isso é importante demais, Aretusa. Obrigada pelo espaço, parabéns pela iniciativa e eu tô ansiosa para assistir. Sim. Sigam o nosso Instagram, Academia Vital Oficial, e aí vocês acompanham com relação aos episódios, aos próximos capítulos. Vamos estar por lá. Muito obrigada.